Opa, eu sou o Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou mostrar uma coisa bem interessante que eu criei, que foi fazer uma réplica do sistema de middleware do framework Express para Node.js, que é algo bem legal. Eu usei o REST Parameters para poder fazer aquele comportamento de middle de diversas funções podendo ser passada por parâmetro, que é bem interessante. Vai ser bem legal mesmo, então fiquem aí com o vídeo. hum, E também não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar o sininho. Além disso, acompanhe todos os dias porque esse vídeo faz parte da série Daily Code, que é código todos os dias aqui no canal. E se você também tem curiosidade para conhecer mais coisas sobre programação, eu recomendo muito você me seguir no Instagram. O Instagram é Mateus com dois S underline e O com dois Os. Mas sem enrolação, então vamos lá para mostrar esse trecho de código que faz esse comportamento de sistema de middlewares do Express. Vou compartilhar a tela como sempre. Basicamente eu criei dois arquivos em JavaScript. O primeiro arquivo para poder testar o nosso Express, a nossa versão do Express, que ficou bem parecido com a própria implementação do Express se a gente estivesse usando a lib em si, que a gente tem que adicionar importar na verdade primeiro o Express da biblioteca, depois a gente só usa o Express como se fosse uma função e atribui ela a uma variável que a gente quer que seja a variável do nosso aplicativo, da nossa aplicação na verdade. Dentro desse app temos métodos como get e use, mas como é um exemplo bem básico, eu acabei colocando somente o get até o momento, mas dá para vocês perceberem que ficou bem parecido com a implementação de do framework mesmo do Express, que ele primeiro ele quer saber qual que é a rota e depois ele recebe diversas funções que são chamadas em sequência. Então ficou bem parecido com o funcionamento do framework mesmo, e ele recebe uma requisição que é um objeto, um response que também é um objeto que tem alguns métodos e tudo mais, e um next que seria essa função que chama a próxima função, ou seja, se a gente chamasse o next, ele já dispararia essa função de baixo e assim por diante, até exaurir todas as funções possíveis dentro da nossa rota. Mas o que mais interessa mesmo é o arquivo Express, que seria o nosso módulo. Para poder criar essa versão do Express mais um pouco mais humilde, que podemos dizer assim, sem tantos recursos, só para poder praticar mesmo, eu usei o operador REST, um negócio bem interessante do ECMAScript 6, que é o ES6, que é de JavaScript moderno, que seria REST Parameters, que seria esses três pontos antes da nossa variável, o que significa que podem ter muitos parâmetros e todos esses parâmetros vão ser agregados nessa variável middle. É bem interessante, tem várias aplicações práticas para esse REST Parameters. E a primeira seria a rota, que eu denominei de route aqui. E aí, aqui embaixo eu defini o objeto da requisição, que eu tenho quase certeza que essa requisição no Express como framework é anotada de uma forma diferente. Porém, como eu comentei com vocês, isso aqui é só uma, como pode dizer, uma réplica, né? Então não é tão fidedigno com a realidade. Só uma brincadeira para a gente poder também treinar e aprender. Quanto mais aprender, melhor. Então não tem tanto o objetivo de ser exatamente igual ao framework, mas eu tomei como base o framework para poder criar esse sisteminha. Aqui temos o response com um dos métodos bem importantes, que seria o JSON, que retorna o objeto passado por parâmetro. E aqui é o comportamento principal, eu poderia dizer que é o comportamento principal, que seria aquela dinâmica de passar para o próximo
para a próxima função, para fazer essa dinâmica de middlewares. Primeiro de tudo, essa função não é disparada logo quando a gente passa aqui na primeira execução. Ela só vem a ser disparada quando ela é disparada aqui nesse espaço de baixo. Então, essa função aqui é como se fosse ela está somente declarada e o escopo dela, ou seja, onde ela é visível e está disponível é apenas nesse bloco do get. Ela está encapsulada nessa função get. Então, esse next ele só está presente nesse escopo. Dentro dessa função next, a gente primeiro faz uma agregação, um i++, que seria para passar para a próxima função, para o próximo item do vetor de middlewares. Eu esqueci de comentar com vocês. Esse REST parameters usado dessa forma, ele agrega todas as funções e todas as coisas passadas por parâmetro divididas por vírgula em uma variável em formato de vetor, em forma de array. Se você quiser chamar de array ou vetor, tanto faz, mas é em formato de array. Então, é possível que a gente acesse as outras posições, os outros parâmetros passados divididos por vírgula, através de manipulação simples de array. Ou seja, a gente pode ter acesso a qual é o tamanho dessa quantidade na verdade, qual é o tamanho desse array, e também ter uma noção de quantos parâmetros foram passados a partir dessa declaração de REST parameters. Então, a gente pode conferir se o i for menor do que a quantidade de parâmetros passados. Se o i for menor do que a quantidade de parâmetros passados, eu disparo a função da posição i. Ou seja, se a função da posição 1 estiver disponível, eu chamo ela quando eu chamar no next pela primeira vez, que seria a segunda função da listagem. E quando eu chamo ela também recebe um request, um response e ela mesma para poder ficar disponível dessa forma aqui, ó, pra gente poder chamar ela a hora que a gente quiser dentro das nossas funções, que também é um comportamento padrão do Express como framework. Ele tem o primeiro parâmetro request, o segundo parâmetro o response e o terceiro parâmetro next, que seria essa função que chama a próxima. E um comportamento padrão também do next, do Express, seria a gente chamar a próxima função automaticamente. E foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu chamei o next, caso essa execução aqui ela termine, eu já chamo a próxima função. Isso é um problema, porque se caso essa função do meio fosse uma função assíncrona e tivesse algum processamento assíncrono dentro dela, como não tem a cláusula white aqui, a palavra reservada a white aqui, ela passaria direto e cairia nesse next que executaria a próxima função. Isso é um problema. Então, seria uma melhoria nesse código do Express, dessa réplica de código do Express, seria tratar melhor das funções assíncronas. Talvez retirando esse next aqui, ou fazendo uma white aqui, seria bem interessante. E uma réplica desse comportamento aqui é aqui embaixo para fazer a primeira execução. Como aqui não é chamado na primeira execução, eu já chamo a primeira função, que seria a função da posição 0, aqui embaixo, e já chamo a próxima. Esse comportamento de next, igual eu comentei, não é muito interessante para programação assíncrona. Inclusive, eu posso até retirá-lo. Se eu retirá-lo e passar essa responsabilidade para as próprias funções, ficaria até mais interessante. Já para poder fazer aquela dinâmica do Express, para poder somente não precisar de usar a palavra-chave new, a gente só coloca esse retorno dessa instância através da função Express. Retornando essa função Express, a gente pode apenas fazer com que
apenas fazer com que eu retorne essa instância e aí todos os métodos ficam disponíveis, já que eu já tenho uma instância sendo retornada. Dentro daqui dos testes, eu só fiz testes básicos, somente colocando rec res para poder receber aqueles parâmetros passados, o next e um console.log a. Se a gente colocasse aqui a chamada para o next e next, dessa forma permitiria o processamento de uma função assíncrona, já que quando a gente disparar, vai ser chamada a próxima função da lista somente quando a gente terminar o processamento dessa função. Ou seja, se tivesse algum processamento assim, processamento assíncrono aqui dentro, por exemplo, alguma cláusula white, uma requisição a outro servidor, alguma coisa do tipo, algum processamento que demanda tempo, a gente poderia colocar a cláusula white, ele esperaria terminar esse processamento e logo depois, se depois desse processamento assíncrono ocorresse, que a gente chamaria a próxima função. Então permitiria o uso de assincronismo se a gente declarasse dessa forma. Agora, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês que esse código ele roda muito bem. Ó, como vocês podem perceber, aquele REST parameters, ele faz esse trabalho de transformar tudo que a gente passou pelos parâmetros em um array que engloba todos os nossos parâmetros que a gente passou. Que no caso a gente passou 3 parâmetros e são 3 funções, uma delas é assíncrona. E como vocês podem perceber também, o funcionamento de middlewares funciona muito bem, porque todas essas funções foram disparadas da maneira correta e em ordem. Então, essa a minha implementação do Express. Acho que ficou bem interessante mesmo, apesar de ter várias falhas, vários tipos de pontos que seriam possíveis de melhoria. Eu achei que ficou bem interessante por ser um código bem feito por mim mesmo, ou seja, um código mais underground. Então, se você gostou aí da implementação ou tiver alguma sugestão, eu recomendo muito você fazer um comentário. E é isso, fique com Deus aí e até amanhã, já que é todos os dias código aqui no canal. Então, se inscreva no canal e deixe seu like se você achou o conteúdo relevante. E ative o sininho, já que o conteúdo é diário. Até mais.